Bom dia, bom dia, Pai seja convosco. Estamos aqui mais um dia, na nossa escola bíblica. Que é a escola bíblica, menino? Presta atenção. É assim, é entender, a hermenêutica, o propósito e o amor de Deus para conosco. É verdade? A nossa proposta hoje, nesses minutos, é falar sobre o amor de Deus, Sobre Romanos 8, diz que para nós, quem nos separará do amor de Deus, Então nessa manhã eu faço essa pergunta: quem é que pode te separar do amor de Deus nesta manhã, O que poderá, palavras torpes, palavras que te magoam, palavras que traz assim coisas negativas para a sua vida, atitudes de alguém que você não gostou ou te prejudicou, Porque palavras e às vezes atitudes dos nossos próximos, muitas das vezes nos tira do foco, não é verdade? Mas a questão hoje que nós vamos aprender que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar do foco que é o amor de Deus, Porque o mundo ele quer nos humilhar, muitas das vezes o mundo quer nos tirar do foco, quer às vezes nos sufocar. E muitas das vezes, às vezes de repente você está assim um pouquinho aparecendo, Aí assim o mundo muitas das vezes joga pedra. Porque se jogar pedra é bom, sinal que você está sendo um destaque, está sendo assim um bom fruto, Mas assim nós temos que nos entender, porque nossa carne, A nossa carne, ela vive apenas indo prejudicando sempre o outro, pensando em prejudicar, pensando em julgar, pensando em sempre ser melhor. Então nós temos que entender que as atitudes, às vezes palavras, coisas que acontecem em nossa vida, não é de Deus, mas muitas das vezes é aquilo, como falamos no vídeo passado, é a lei da atração. Às vezes nós atraímos para nós, não é verdade? Atraímos para nós, muitas das vezes até amizades, Quando às vezes ficamos buscando aquilo que nós não temos, O que eu quero dizer? A gente idealiza, Idealiza, é assim como um pai às vezes, frustrado às vezes porque quis ser médico e não foi, olha para o seu filho não veio ao mundo para ser médico, mas aí eles idealizam ali, aquele filho como médico, E ali fica forçando ele a ser médico, e ele não vai ser um bom médico, porque ele não nasceu para ser médico, não é verdade? E nessa vida acontece muito disso. Um quer ser o que o outro é, não é verdade? Assim, e às vezes, porque não é, tenta prejudicar, tenta tirar o tapete, verdade? E assim acontece que vira uma guerra, Muitas das vezes, porque a carne ela é falha. Então a carne sempre às vezes quer se vingar. Muitas das vezes alguém te faz mal e te tira do foco. Por que te tira do foco? Porque você vai acabar o quê? Saindo da presença de Deus, para poder fazer mal também, para poder não se prejudicar. E às vezes você acaba prejudicando o outro, verdade? Às vezes julgando, falando mal, fazendo às vezes fofoca, Porque muitas das vezes nós somos como, quando eu falo nós, porque nós temos que nos incluir, Nós não temos que sempre justificar, aquilo que estamos falando, Justificar como melhor, Nós somos igual a todo mundo, Nós somos igual a todo mundo. Então que a carne é falha, a carne é boazinha por algum tempo,
Liga o ventilador para mim, Fabiana. Então, a carne, ela é falha, né? Porque a gente fica tentando prejudicar um ao outro. Então, nós temos que entender que a proposta é só ligar na parede e botar direto para cá. Obrigada. Então, é assim, né? A gente tenta ser bonzinho, a carne, né? Tenta às vezes ser bonzinho, mas muitas das vezes somos bonzinhos até um limite, né? Até pisar no nosso calo, verdade? Mas a proposta hoje é nós entendermos que independente daquilo que aconteça, independente daquilo que faça, né, na sua vida, entendeu? Preste atenção, não mude o foco, sempre queira Deus no controle de tudo, né? Porque Ele realmente governa o seu povo. Nós somos governados pela essa fonte, né? Essa fonte que nós costumamos dizer que é Deus, não é verdade? Conhecemos como essa palavra, né? Deus, que é uma fonte criativa, soberana, né? Do qual o homem não pode renovar alianças, não é verdade? Não pode renovar alianças, porque é Ele que tem alianças com o seu povo, não é verdade? Preste atenção. E a aliança que nós vivemos hoje é uma aliança eterna, né? Ou você está dentro da aliança ou você não está. Não tem como você ficar renovando, você sair da aliança, uma hora você quer ficar na aliança, outra hora não está. Não tem isso, entendeu? O povo de Deus já foi separado, os bodes das ovelhas já foi separado há muito tempo. Desperta tu que dorme aí, entendeu? Presta atenção. Então hoje na proposta nós vamos estar aqui em Romanos 8, nós começando a falar por Romanos 8, que o Romanos, a partir de Romanos, do livro de Romanos, é o nosso evangelho, né? Realmente é o nosso evangelho. A boa notícia é o amor, né? A boa notícia é o amor. A novidade de vida é o amor. Não é verdade? Preste atenção, está lá em 1 Coríntios 13, né? 13, do 1 ao 13, né? Podemos ser isso, podemos ser aquilo, daqui a pouco vamos ler. Mas se nós não tivermos amor, nada seremos, né? Podemos fazer muitas coisas, mas se não tiver amor, né? Como está escrito em Mateus 7, 22, né? Que ali os religiosos ali, falando para Jesus, né? Eu curei no seu nome, eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso no seu nome, tudo no seu nome. Mas no versículo 23 de Mateus 7, Jesus disse, não apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, muitas das vezes, nós como religiosos fazemos muitas coisas, não é verdade? Mas acontece que estamos o quê? Separados desse amor maior, não é verdade? Esse amor maior que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A proposta foi vida eterna, simplesmente isso. Preste atenção. Salvação, a salvar da morte, né? Em Cristo somos todos salvos. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé, né? Acredite, não é verdade? Que em Cristo tu já ganhou vida eterna, já somos salvos da morte, porque o último inimigo a ser vencido foi a morte, então nós já estamos salvos. A morte que falamos assim, é da segunda morte, que me parece que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, a segunda morte, que é a morte do Espírito, nós já estamos salvos. O que morre, o que desfalece é o que? A carne perece, mas Deus é Espírito, Deus não está tratando com carne, está tratando com espírito. Preste atenção. Então aqui, no Romanos 8, versículo 31, a partir do versículo 31, tem alguns cabeçalhos, uma Bíblia tradução, que fala assim, as provas e a certeza o quê? Do amor de Deus, né? Quem nos separará do amor de Deus, não é verdade? E esta versão que eu vou ler aqui diz assim, ó, nada nos separará o quê? Do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Mas será que nada te separa mesmo do amor de Deus?
hein? Presta atenção, hein? Muitas das vezes aquilo, às vezes quando o calo aperta, né? Nisso ou naquilo, nós começamos o que? A blasfemar. Se esquece do amor de Deus por nós, né? E assim nós às vezes saímos do foco e a palavra vem nos dizer que podemos falar sobre a carne, tudo podemos falar, fazer, mas sobre o Espírito, não é verdade? Nós temos que prestar um pouco mais de atenção. Presta atenção. Então nós temos que entender a palavra, entender, compreender e viver nela, entendeu? Presta atenção. Então vamos começar lendo Romanos 8, né? A partir do versículo 31, que diz assim, ó: que diremos então à vista destas coisas, né? Eu sempre falo, quando é questão de estudo, como é o nosso aqui projeto, não é apenas pregação expositiva, mas é estudo. Sempre vocês procuram ler o contexto, porque texto sem contexto, sem entendimento do contexto, muitas das vezes é pretexto para não chegarmos ao conhecimento, entendeu? É pretexto para heresia, falar bobagem, entendeu? E entender bobagem, né? O que é o que nos prejudica. Preste atenção, que vivemos e andamos naquilo que entendemos, né? Preste atenção. Então, o que diremos então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, né? Quem tem a ousadia de ser contra nós, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, né? Que é esta fonte maior, né? Que enviou aquele que, né, se revelou ali entre os judeus, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente, né, com ele todas as coisas, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, né? Quem? Presta atenção, hein? Quem os contentará? Quem os condenará? Quem vai nos condenar? Se Cristo já o quê? Tirou toda a condenação, né? Primeiramente lá dos judeus que viviam no pacto da condenação, né? Romanos 8 fala lá no início, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, quem é que vai nos condenar? Principalmente nós que nascemos no reino eterno, que não nascemos lá no pacto da lei, não é verdade? Nós não fomos como os judeus transportados, né, para o reino do seu amor. Não, nós lá nascemos no reino do amor de Deus, né? Presta atenção, hein? Desse jeito. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem o que ressuscitou, né? Então Cristo não morreu, né? Mas há um sistema que anuncia todo mês a morte daquele que está vivo e eternamente, né? Anuncia, ficam em ritos, vivendo de ritos, costumes, não é verdade? Do qual já caducou, não é verdade? Presta atenção. Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está o quê? À direita de Deus e também intercede por nós, não é verdade? Que não podemos adorar em memória, temos que, nós que vivemos no reino de Deus, adoramos em espírito e em verdade, não é verdade? Jesus falou para a mulher samaritana, ele não falou para ela adorar em memória, ele falou para os discípulos na sua despedida, os discípulos, a igreja, os 12 que estavam ali com ele, presta atenção, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, né? Ou a nudez, ou o que pode nos separar do amor de Deus, né? Então temos que entender o perigo também, né? O perigo, aquele amigo que se ofende, né? Aquele amigo que
às vezes, muitas das vezes, né, te alfineta, te julga, né? Quem é que nos separará do amor de Deus, né? Então, como está escrito, por amor de ti somos entregues o quê? A morte continuamente, todos os dias, não é verdade? Porque é assim, né? Quem está ao redor está sempre querendo nos tragar, né? Presta atenção. Mas nós estamos o quê? Nas mãos de Cristo. E ele disse, das minhas mãos ninguém os arrebata. Então, vivemos por fé, não é verdade? Presta atenção. Então, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas, o quê? Para matadouro, né? Porque no sistema aqui mundano, nós somos condenados sempre, apontados sempre, né? Nós sempre estamos considerados como ovelhas, o quê? Que está próximo, perto de matadouro. Vivemos sempre apreensivos, com medo, né? Mas se Cristo vos libertou verdadeiramente, sois livres. Presta atenção. Mas em todas as coisas, né? Porém, somos mais que vencedores. Então não importa, né? O que o mundo tem falado, o que você tem ouvido do mundo, mas nós ouvimos a palavra de Deus, que não temas, eu sou contigo, né? Então, eis que eu estou convosco todos os dias, né? Aonde vocês estiverem reunidos, eu estarei contigo. Então, é a palavra de Deus que é o nosso alicerce, não é verdade? Preste atenção. E a escada para nós chegarmos ao conhecimento que nos importa, né? Que é do Criador. Preste atenção, hein? Preste atenção. Então, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, ó, entendeu? Lá desde o princípio, né? Desde antes da fundação do mundo, tá lá em Efésios 1, entendeu? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, né? Nem as coisas do presente, nem as que vão vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá bem? Tá vendo? Nem outra criatura, né? Criatura, nenhuma criatura que está aqui, andando aqui, por aqui, entendeu? Presta atenção. E mesmo que ela seja nova criatura, entendeu? E às vezes assim, ela vai para a esquerda e tenta te prejudicar, não adianta, somos povo exclusivo, porque o povo exclusivo de Deus é aqueles que vivem da fé, entendeu? Isso está lá também, você pode alcançar esse conhecimento estudando lá Gálatas 3, né? Todinho ali, que fala sobre a fé, né? Somos filhos em Abraão, não por sacrifícios, mas pela fé, não é verdade? Aquele povo lá de trás foi por sacrifício, né? Mas nós que vivemos no reino de Deus é pela fé, mesmo aqueles que viviam no pacto da condenação, assim como nós hoje que não vimos a Jesus, assim como Tomé, né? Vivemos o que? Pela fé. Somos justificados pela fé. Está lá em Romanos 5. Entendeu, menino? Preste atenção. Então, aqui agora em Romanos 9, que nós vamos ler alguns versículos, né? Paulo fala sobre a incredulidade dos judeus, né? Ou então podemos falar a incredulidade do sistema religare, né? Do sistema religioso. Presta atenção, hein? Quem é o povo de Deus na história? Nós temos que aqui agora aprender a separar, né? Quem é o povo de Deus na história? Então, o povo de Deus na história, né? É o Israel. É Israel. Está lá em Mateus 15, 24. Não é verdade? Você lê lá sobre aquela passagem da mulher da migalha do pão, né? E Jesus ali fala para ela, né? Eu vi somente para o quê? Para Israel, né? Presta atenção, vai lá depois ler. Presta atenção. Então,
o povo, quem é o povo de Deus na história? Então é Israel. Agora presta atenção, quem é o povo exclusivo de Deus, né, no reino eterno, né? São aqueles que vivem da fé, não é verdade? Pela fé, que nós não estava lá, a gente não viu nada, entendeu? Mas nós cremos, nós vivemos por fé, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, aqui em Romanos 10, nós entendemos, vamos ler. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em louvor, né, em favor deles quem? De Israel, dos judeus, né? É para que sejam salvos. Então nós vamos agora trazer a interpretação para os nossos dias, né? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor dos religiosos, né? É para que sejam quê? Salvos, mas salvos de quê? Então nós falamos aqui de dois tipos de salvação, né? Que o da história, o Deus que veio na história, nós lemos aqui que foi para Israel. E já os salvou, né? Já transportou. Se transportou porque já o salvou, né? Já salvou, já transportou, né? Tá em Efésios 1:13. Já falar, já transportou, né? Colossenses 1:13, né? Que transportou. E Efésios 1:13 diz que é nele que agora vós estáis, né? Porque transportou. Então agora é nele que agora vós estáis. Então transportou, né? Os da história, israelitas. Mas trazendo para os nossos dias, que estamos, nós que vivemos no reino, né? Que para nós que somos salvos o quê? Da ignorância, das trevas, da escuridão, porque nós somos um povo que vivemos o quê? Na luz, não é verdade? Porque nós já temos o luzeiro, que é Cristo, que foi Cristo o único mediador, né? Mediador do homem para o Criador, não é verdade? Da terra para o céu. Presta atenção, então já temos o único mediador, o único batizador, consolador, né? Presta atenção. Então vamos entendendo. Então Paulo disse assim para aqueles incrédulos, né? Irmãos, o desejo de meu coração e a nossa súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, né? Porém, não com entendimento, entendeu? Presta atenção, então por isso que aqueles religiosos, né, os fariseus, né, cuidavam muito da lei, mas não tinham entendimento de Deus. E no nosso tempo aqui, né, cuidamos às vezes de muitas coisas, não é verdade? Mas não temos um culto racional, de entendimento da palavra, né, da palavra real, na verdade, do que o autor quer passar. Muitas das vezes lemos a palavra, mas nos direcionamos para o que o homem quer falar para o homem, verdade? Presta atenção. Mas nós precisamos estar dentro daquilo que Deus quer falar para nós, verdade? Então, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, né? Oséias 4 já dizia lá, né, que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Preste atenção. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, né? E hoje, trazendo para os nossos dias, ignoram a graça de Deus, na verdade, vivem na sua própria justiça, levando o povo que já é abençoado para a lei, né, da condenação. Presta atenção. Então, a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. O homem quer viver na sua própria justiça, no seu próprio entendimento, na sua própria verdade, no seu próprio estatuto, né? Presta atenção.
Então, versículo 4 de Romanos 10, porque o fim da lei é Cristo, né? Para a justiça de todo aquele que crê. Então é para nós, porque nós somos o povo exclusivo que vivemos de crer, da fé, não é verdade? Preste atenção. Então aqui, em Romanos 9, diz assim, Deus e o seu povo, né? Deus e o seu povo. Mas tem uma versão que diz assim, Deus e o seu povo, e a outra versão diz a incredulidade dos judeus. Então, essa que diz Deus e o seu povo, então sabe-se que aqui está falando de Israel, né? Presta atenção, nós pegamos apenas a visão. Então, digo a verdade em Cristo, né? Porque aqui é o evangelho, começa o evangelho, né? Paulo tentando levar as boas novas, do qual ele foi convertido, né? Sabemos a história de Paulo, de Saulo que virou Paulo. Então está levando esta conversão para os romanos, né? Aqui começa todo o evangelho, porque temos aqui que nós chamamos como evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João é uma extensão da história, não é verdade? É da história, presta atenção, porque vem ali a história de Jesus de Nazaré e a história de como, né, surgiu, né, o Cristo, o resiliente de Jesus de Nazaré, né, que está praticamente trazendo esta luz, né, desse Jesus Cristo, esse ungido, no livro de João, na verdade, preste atenção, o livro ali de Marcos é o principal deles, né, porque de Marcos foi praticamente gerado todo o resto, que é João Marcos, né, então num livro é assinado como Marcos e o outro é assinado como João, mas ele ali levou todo o evangelho, né? Toda a luz das boas novas, não é verdade? Das boas novas, preste atenção. Aí temos o livro de Lucas, né? Que é uma história também. Lucas, ele não conheceu, não viveu com Jesus, né? Mas ali ele pesquisou toda a história daquele profeta, né? Jesus de Nazaré, toda a história para poder falar para o seu líder grego, né? Teófilo. Então o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, né? É todo um aparato que aquele doutor, que ele era médico, né? Doutor Lucas fez, é uma história, não é verdade? Preste atenção. Então Mateus ali traz a história, a genealogia, né? A genealogia de Jesus, filho do homem, né? Então tudo é uma história, preste atenção. Então agora o evangelho de novidade de vida para aquele povo que vivia, né, assim destruído porque faltava conhecimento, vinha a partir, né, dos romanos, que Paulo trouxe a luz ali do evangelho, né, pela graça sois salvos mediante a fé, não é por causa da sua religiosidade, ali englobou toda a tribo, né, os fariseus, os essênios, os zelotes, os saduceus, né? Lá em Apocalipse 1:7, né? Fala ali que todo olho na justiça, todo olho verá, toda língua confessará, que toda a tribo, então tu fala para as tribos, né? Toda a tribo, presta atenção, dos hebreus. É o livro de Tiago também. Tiago pregou para o quê? Para as 12 tribos. Tudo que tu lê lá em Tiago, lê ali no início, que tu preste atenção, está falando para as 12 tribos, né? Então são pessoas que viviam, né, naquele pacto, naquele entendimento. Então ali ele estava o quê? Conduzindo ele para um novo entendimento, do qual ele estava alcançando. Pedro também tentou levar aquele povo da circuncisão para um novo entendimento, mas ele ficava um pouquinho em cima do muro, né? É só você ler Gálatas 2 que você vai entender isso. Lê Gálatas 2 todinho, a conversa de Paulo com Pedro. Então, digo a verdade
né, em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo, não é por meio de Jesus de Nazaré, né? Sinto grande tristeza e tenho o que? Incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria o que? Ser sacrificado, né? Ser sacrificado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo o que? A carne. Eles são o que? Israelitas, né? A eles pertence o que? A adoção, tá entendendo? Né? A eles pertence a adoção, israelitas. Então Jesus de Nazaré veio, né? Em Mateus 10:5 também, ele mandou aqueles 12 que ele separou ir lá pregar a boa notícia, o quê? Para as ovelhas perdidas da casa do Pai, entendeu? Que é Israel, de Israel. Então temos que entender. Aí no versículo 4, são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, né? As alianças e o que? Promulgação, que? Da lei. Então a aliança da lei era deles lá, aquele povo da história, entendeu? Então separa, tá? Povo da história, porque nós não somos lá da história, entendeu? Somos do reino de Deus. Preste atenção, hein? Nós somos depois da cruz, somos do amor, né? Do amor da cruz. Preste atenção, hein? O culto e as promessas, né, deles são o quê? São os o quê? Patriarcas. E também deles descende o quê? O Cristo. Cristo veio o quê? Deles. Segundo o quê? A carne. Porque Cristo era o resiliente, né? De Jesus de Nazaré, o qual é sobre todos. Deus o que? Bendito o que? Para sempre. Amém. Então, Cristo é bendito para sempre. Ele é eterno, né? Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, né? Hoje será eternamente. Nós estamos aqui no eternamente, né? O hoje é aquele tempo que Jesus se fez carne e habitou entre os judeus. Entendeu? E o ontem significa o tempo que Deus falava através dos profetas, né? Presta atenção, Hebreus 1:1. Então, vamos aqui caminhando para o fim hoje desta nossa conversa, né? Que o principal deles é entender que tudo está no amor. Se você tem amor, você ouve a palavra. Se você tem amor, você não julga seu irmão. Se você tem amor, você permanece firme, independente daquilo que acontecer, né? Independente do que te faz entristecer, você permanece firme, entendeu, minha? Presta atenção. Então, para terminar, vamos ler aqui 1 Coríntios 13, que diz assim, ó, vou tentar ler um pouco, porque, embora eu esteja com esses óculos, eu perdi o meu óculos de verdadeiro e não estou conseguindo ler direito, mas a palavra diz assim: se eu tivesse o dom de falar em outra língua sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e nos entanto não tivesse o que? Amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que bate, né? Que prato que estaria batendo, fazendo apenas barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e confessasse todos os mistérios, né? E todos o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, né? A ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar. Se não eu tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo por eles, né? E contudo não tivesse amor, isso não teria nenhum valor. Aleluia. Presta atenção, hein?
Então, o amor é paciente, é o que? Bondoso, nunca é o que? Nunca é o que? Invejoso, né? Não é ciumento, nunca é presunçoso, nem orgulhoso, nunca é o que? Grosseiro, né? Tem pessoas que fazem questão de ser grossa, né? Estúpida, autoritário, né? Soberbo e tudo. Tem gente que não se importa, acha normal, não é verdade? Preste atenção. Quem nunca então o amor de Deus, como estamos lendo aqui de tradição, nem o que é melindroso, não guarda rancor, né? Também tem gente que é rancoroso. O amor nunca está o que? Satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta, né? Todos os dons e poderes, né, especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Aleluia. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e o conhecimento vão passar, né? Porquanto anjos saberão muito pouco, mesmo com os seus dons, né? E a profecia dos maus dotados e imperfeição, perfeita, né? Aí presta atenção. Entretanto, quando tivermos sido aperfeiçoado, então o que é perfeito, né, desaparecerá, o que é imperfeito desaparecerá. Presta atenção. Quando eu era criança, falava o quê? Falava como criança, pensava como criança. Tem versão que fala como menino, né? Mas quando me tornei o que? Homem, meus pensamentos, né? Quando a gente se tornou mais maduros no entendimento, né? No entendimento, presta atenção. Então, se desenvolveram muito além dos pensamentos, né, da minha infância, e deixei para trás, né, as coisas que é de criança, né? Tem gente que é adulto, mas fica com atitudes de criança, não é verdade? Preste atenção. Então, temos que entender. Então, de igual modo, agora, só podemos ver, né, e compreender em parte, né? Em parte a respeito de Deus, né? Como se estivesse o quê? Como se estivesse observando o refluxo num espelho embaçado. Mas, né, o dia chegará quando o verdadeiro né, quando o verdadeiro amor, né, presta atenção, deixa eu ver aqui, ler aqui, quando o verdadeiro amor, estou tentando enxergar esse restinho, que está muito miudinho. Então, presta atenção, de igual modo agora, as coisas de criança, né? De igual modo, agora, só podemos ver e compreender em parte, né? A respeito de Deus, como se estivesse absorvendo, né? O refluxo, né? O refluxo, né? O reflexo no espelho, embaçando
Mas o dia chegará quando veremos o que? Integralmente que a face de Deus, né? A face do Criador. Tudo quanto sei agora, né? E eu absorvo, e você também deve absorver, né? Não é confuso, é fácil de entender, né? Temos que conhecer, né? Nos aperfeiçoar, porque simplesmente podemos fazer todas as coisas, né? Podemos falar em mistério, podemos fazer isso ou aquilo, mas o amor é o principal de tudo. Então, vamos ficar por aqui, né? E espero que tenhamos entendido nessa manhã, né, que o amor está acima de tudo. Tudo que nós vamos fazer, devemos fazer com amor, né? Às vezes uma simples louça para lavar, uma roupa para lavar, uma casa para arrumar, um filho para cuidar, né? Um esposo, uma esposa, a nossa própria vida, né? Tudo temos que fazer, né? Cuidar da saúde, não é verdade? Porque sem saúde, né, nada vai para frente, não é verdade? Principalmente com o amor temos que cuidar, estar atenta, não é verdade? Temos que despertar não somente para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo espiritual, para não ficarmos para trás, avançarmos, né, para a soberana vocação em Cristo. E se estamos em Cristo verdadeiramente, né, somos o povo exclusivo da fé. Entendeu? Então, eu espero que tenhamos entendido, tenha sido clara a nossa proposta hoje. E eu espero que vocês assim vão curtindo nossos vídeos, né? Compartilhando com outros, porque você já sabe de tudo, mas às vezes tem alguém que não sabe, né? E que quer saber. Você pode compartilhar com outros, né? Sair deste mundo de egoísmo, né? E compartilha com outros, já que você às vezes até não ouve só o início, mas outro pode ouvir o vídeo todo, né? E às vezes Deus pode tocar nela a partir da palavra que ouve, né? Porque a palavra vai pelo vento e o vento vai aonde quer, não é verdade? Preste atenção. Então eu espero que você comente, pode comentar nos vídeos, né? Comentar algo que entendeu, o que não entendeu, o que quer entender, ou me ensine também, entendeu? Pode falar algo que de repente eu me esqueci, pode me lembrar. Então o importante é interagir, entendeu? O foco é esse, estarmos em conformidade com a palavra na unidade, entendeu, minha? Presta atenção, hein? Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir.